Hoje a gente vai falar, nós temos 3 temas para trabalhar, e um deles seria esse texto aqui do Chico, né, No Mundo Maior, o capítulo 9 dele, que fala sobre mediunidade. Vocês se consideram médiums? Ou mediunidade é para alguns só? E aí? Todo mundo é médium? Todo mundo é médium. Mas é médium. Mediunidade é uma característica, né, dessa dimensão, ou seja, todas as pessoas encarnadas são médiums, só tem uma diferença de graduação, ou seja, essa mediunidade pode estar um pouco mais aberta ou um pouco mais fechada, varia um pouco de pessoa para pessoa. Lógico que isso tem a ver com um pouco com as vidas anteriores, ou seja, as vidas pregressas, né? Mas também tem a ver com o que você faz nessa existência. Então, juntando isso, sua mediunidade ou vai ficar descontrolada, ou vai ficar estável, ou vai ser aquilo que a gente chama de médium pedra, né? Não sinto nada, não vejo nada, não percebo nada, mas fica tonto. Tá? Aí varia de mediunidade para mediunidade. Tem um esqueminha, acho que eu vou colocar aqui na lousa. Bom, os corpos astrais, né, os corpos espirituais, nós temos aqui, começando com a mônada, né? Mônada. Aí nós temos o átmico. Depois vem o búdico. O mental superior. Depois na sequência vem o mental inferior. Depois nós temos o corpo astral, né, que vem na sequência. Cadê o vermelhinho? Depois nós temos o corpo astral. Depois o etérico. E o físico. Essa é a estrutura básica que nós temos, que a gente chama de setenários, né? O campo mediúnico nosso, quando a gente fala que está com uma mediunidade um pouco mais desenvolvida, é basicamente esses 3 corpos aqui, ó, eles avançam, ou seja, eles se desenvolvem mais do que o normal. E o que os médiuns sentem com mais vigor é o que? Esse corpo aqui, ele puxa, desloca você no tempo e desloca no espaço. Esses 3 corpos aqui, ó. E aí você tem sintomas de tontura, zumbido no ouvido, enxaqueca, dores no corpo, se sente pesado em ambientes que você vai. Quando alguém vai te visitar também você se sente pesado. Ou seja, são sintomas de que esses 3 corpos aqui estão puxando você e trabalhando. Aqui ele enfatiza mais a 3ª dimensão. Esse daqui é a 4ª dimensão e esse daqui é a 5ª dimensão. Aqui são as dimensões. Ok? Então, esse terceiro aqui, as pessoas muito apegadas a pessoas, a coisas, muito materialista, pode-se dizer assim, esse daqui vai mandar. Então, esse daqui ele foca a gente na energia do corpo, no apego às pessoas, coisas, material de uma maneira geral. Então, a tendência é o etérico ficar muito forte em você, mas não deixa de ser médium. As pessoas que ficam muito emocionalmente desequilibradas ou não sabem lidar com as próprias emoções e com as emoções dos outros, a tendência é que você puxe esse cara aqui, ó. Então aqui você vai tratar de emoções e sentimentos. Ok? E tudo isso são artifícios da mediunidade, ou seja, eu posso ser apegado e não lidar bem com as minhas emoções? Sim, os dois podem estar juntos, inclusive.
E isso cada vez vem mais forte para você, mais forte, mais forte, mais forte. Mas também tem um outro tipo de médium, né, que vários de nós acabam se refugiando, que é a questão racional aqui, ó. Lógica. Estudo. Ou seja, você só quer saber de estudar, pôr em prática não. Prática não é comigo. Eu gosto de estudar, prática não. Prática eu estudo. Olha quantos cursos eu tenho, olha quantos títulos eu tenho. Inclusive faço uma coleção de diplomas. Tá? E continuo estudando. Aí você fala, você sabe fazer alguma coisa? Não, bom, eu não tenho muita prática, não tenho muito conhecimento. Estudo, trabalha muito com a lógica, aí começa a ter dificuldade de lidar mais forte ainda com as emoções. Você tenta tudo racionalizar, 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 racionalizar. E você vê que as relações, elas têm que ser racionais. E na verdade as relações, elas têm que ser emocionais. Senão você nunca tem uma boa relação. Aqui você fala que a pessoa é meio fria, calculista. Normalmente as pessoas que são assim, elas são perfeccionistas, não gostam de trabalhar com as pessoas, preferem trabalhar sozinho. Sempre são melhores que os outros, via de regra tem uma questão de prepotência muito forte, não gosta de ser mandado, mas gosta de mandar pra caramba, nunca vai ser um bom chefe, nunca vai ser, porque se você trabalha só assim, você vai ser chefe, nunca vai ser líder. O líder tem que trabalhar isso aqui, ó. Você pode até ocupar um cargo, mas nunca vai ser um bom chefe. Porque você não sabe pedir, você sabe mandar. E alguns de nós aqui são assim. Ou só eu que sou assim? Bernardo? Não olha para trás, não. Só estou vendo um líder aqui. Tá. Vamos lá. Todos esses campos aqui, isso se refere ao quê? Aquilo que a gente chama de mediunidade. Ou seja, o tempo inteiro a gente está trabalhando questões da dimensão que a gente está, que é essa daqui, ok? Altura, largura, comprimento, ou seja, são as 3 dimensões, mas também o tempo inteiro está visitando a 4ª dimensão, que é a parte emocional nossa, e o tempo inteiro visitando a 5ª dimensão. E todas elas se misturam. E aí eu fico desequilibrado. Alguém está com essa característica hoje aqui? Aí você sai dessa casa, né, e vai lá para fora. Ok? No trabalho, em casa, na rua, sei lá. Isso lá acontece o tempo inteiro. Você não é médium aqui. Você é médium 24 horas por dia. Nem quando dorme você deixa de ser médium. Você continua sendo mais médium ainda. Porque o que acontece quando você dorme, né? Esse corpo etérico, normalmente ele se distancia um pouco de você. Ele fica mais ou menos uns 10 metros, 12 metros, ele sai. E fica normalmente em volta. Então, a tendência desse daqui, do corpo etérico, no máximo que ele consegue, porque é uma questão vibratória, né, de empuxo, ele fica no máximo de 10, 12, 15 metros. Então, normalmente ele não sai de casa. Se você está em casa, a não ser que você esteja dormindo em outro lugar meio estranho, ele fica lá. Então, normalmente ele fica perto de você e não consegue ir muito longe. Inclusive, um dos tratamentos que a gente normalmente faz, eu preciso desse corpo etérico próximo aqui, senão a gente não consegue fazer o tratamento. Então, quando a gente faz tratamento à distância, muitas das dificuldades ou dos problemas que estão no corpo etérico, a gente não consegue fazer à distância. Por quê? Ele está com você, ele não consegue ser deslocado. Esse é um pouco da dificuldade que a gente tem para fazer tratamento à distância. Não estou falando que a gente não faz, a gente faz, mas esse corpo etérico não é tratado. A gente trata os outros. Esse daqui você não consegue mexer. Isso no tratamento à distância. Por isso que é importante que a pessoa venha, tá? Ou na energização, ou na maca, sei lá, qualquer lugar que ela esteja aqui perto, a gente consegue deslocar e tratar melhor. Essa é uma característica do corpo etérico. Agora, o corpo astral, por exemplo, né? Quando a gente dorme, ele não fica perto de nós. Normalmente ele vai dar uma boa viajada.
E não tem limite de distância. Só tem um limite aí que ele é bloqueado, que é quando você fala que vai para fora do planeta. Isso não é possível. O corpo astral nosso não tem condições de sair fora desse planeta. Por uma questão vibratória, uma questão de atração, uma questão vinculada ao nosso planeta. Então, o nosso corpo astral, se saísse daqui, aquilo que a gente chama de viagem astral, ele seria deteriorado, ou seria totalmente destruído. Então, a gente não tem permissão de sair desse planeta, mesmo em viagem astral. Mesmo que você faça cursos aí, tenha diplomas de viagem, viajantes astrais, sei lá, qualquer coisa assim, certo? O mental tem esse poder? O mental também não vai conseguir. Não vai. Aqui é outra história. Tony, mas no caso do mental, muitas vezes a gente é levado acompanhado. Aí ele consegue? Como que? Não, a gente tem uma barreira, né? Uma barreira dimensional. Não vai ser permitido passar. Não. Normalmente, quando se faz alguma viagem astral, existe um acompanhamento. Mas não quer dizer que você saia do planeta. O que acaba acontecendo, que você vê outras coisas, esses dois caras aqui, ó, quando acompanhado por alguma entidade de luz, tá? Você tem contato com o que a gente chama de registros acásticos, né? Eu não lembro como é que escreve, não sei se é com K, é K aqui? Assim, acásticos, sei lá se é assim, é assim. Faz assim. É o que está se lendo. É isso. Registros acásticos, tá? Que normalmente ele é depositado num cristal. E esse cristal ele é disponibilizado para você ver algumas coisas. Esse cristal não está disponível somente com permissão de alguém. Ele disponibiliza para aprendizado, para conhecimento, enfim, algumas coisas nesse sentido. Até para tratamento, esse cristal pode ser disponibilizado, mas não quando a gente quer, isso não está disponível, porque ele é guardado num lugar, porque senão as trevas teriam acesso. Aí já viu a lambança que ia dar esse negócio aqui. Então todo esse registro ele é guardado num lugar bem longe do nosso acesso, porque eu sei que a gente é abelhudo, a gente vai querer saber, vai querer acessar isso daqui. É a cristalteca. Pode ser cristalteca, dá o nome que você quiser aí. E a gente não tem acesso a isso daqui. Você pode pedir, falar, fazer um trabalho de acessar, você não vai acessar. Você tem outros mecanismos aqui no meio que você acaba acessando e que parece que é ele, mas não tem nada a ver com ele. Principalmente aqui tem um registro muito forte, aqui também tem um registro muito forte de outras vidas. Mas não é o registro acástico, não é ele. Tá? Fala. Tem um livro da mãe do Chico Xavier, Maria Mãe João de Deus, que fala sobre os planetas, a vida dos planetas. Não tem isso. Mas ela foi levada junto com o mentor para esses planetas. Não, ela foi levada até um certo ponto, tá? É um limite espacial e temporal, ela vai até um certo ponto, aí acessa isso daqui, ela tem todo o reflexo dela. Por que isso? Porque, na verdade, nenhum de nós é daqui. Basta você acessar o livrinho das nossas existências, você pega tudo. Outras existências. Facinho, facinho, facinho. Ou vocês acham que vocês nasceram aqui? Quando a gente tem essa sensação de estar em outros países, na verdade a gente está lendo o registro da nossa história. Sim. Só que você vivencia, né? Essa tecnologia já existe aqui nessa dimensão, que é que você interage com uma tela, né? É como se você estivesse dentro da tela. E não é do lado de fora, você está dentro da tela, você está vivendo aqueles movimentos. E esse registro acástico, ele traz isso para você. Eu estou vivendo, eu estou lá. Não é bem isso que está acontecendo. Você só está relembrando ou trazendo coisas de memórias muito antigas, sei lá, de milhares e milhares de anos, vai lá para trás. A história da colonização desse planeta aqui é de 600 mil anos. O universo tem 600 mil anos? Não. São bilhões de anos. Então, por onde a gente já passou? Qual é a idade disso daqui, ó? Qual é a idade disso? Você acha que a gente tem quantos anos?
Estou falando na cronologia da Terra, usando a cronologia da Terra. Quantos anos você acha que tem isso? A criação disso? A criação disso reflete a nossa mais ou menos alguns bilhões de anos. Bilhões de anos. A criação da mônada, que é o nosso espírito, né? Bilhões de anos. Então, por onde a gente já passou? Esse pessoal vem, alguns ralos que dizem que eu estive em tal planeta em consciência. Na verdade, ele teve uma revisitação justa caixa. Isso é verdade, isso acontece bastante. É isso que eles falam de consciência, isso só é possível você realmente ter um movimento para fora do planeta, quando a maioria de nós já perdeu esses dois corpos aqui principais, tá? Esse daqui está bem pequenininho, esse daqui bem desenvolvido. Aí é uma visita consciente. Mas aí nós não estamos aqui. É. Aí não vai poder contar, né, para ninguém. Mas é disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Como é que eu, preso através dos liames, dos cordões que a gente tem de ligação, como é que eu consigo sair desse campo dimensional? É impossível fazer isso. Não dá. Eu bloqueio, é bloqueado isso daí pra gente. Ah, mas eu vi planetas, eu estive lá. Tá bom, mas você não está lendo isso daqui? Você não está lendo isso? Fala. Então, se eu conseguir voltar, eu vou ter a vivência dessa existência, certo? Eu consigo resolver problemas lá no passado que vai me resolver agora. É possível, por isso que eu falei, isso daqui é disponibilizado, não é quando eu quero, pode ser para aprendizagem, porque eu preciso aprender mais algumas coisas, ou, na verdade, a palavra não é nem aprender, né? Eu preciso relembrar algumas coisas, ou consertar alguma meleca do porquê, inclusive, eu estou aqui. Tá? Não é numa regressão que eu vou pegar um terapeuta, essa regressão não vai dar certo, não é nesse nível. Tem que ser algo muito mais profundo, de desdobramentos, abertura consciencial, certo? Você vai abrindo, abrindo, abrindo e tem que forçar a abertura desse cara aqui, ó, que é uma dificuldade tremenda para a gente abrir isso daqui. Aí realmente isso daqui vai funcionar. Você consegue se perdoar pelo ocorrido e aí essa existência ela evolui e esse problema evolui e consequentemente você dissolve o... Mais ou menos isso. São os feixes do passado, né? Esses feixes, eles são resolvidos e eu tenho uma percepção melhor da vida. Mas isso daqui são casos raros, tá? Não, isso daqui não é usual de se acontecer, de se fazer. Hã? Conseguiria permissão para fazer isso aí, para ter acesso? Na verdade, quando a gente ser bem bonzinho. Bem bonzinho. Você faz isso? Você consegue? Você consegue fazer isso? Eu não. Eu sou ruinzinho. Às vezes, a maioria das vezes, ele consegue acessar a história para fazer a... Não, ele não acessa isso daqui. Mas o Chico acessava, né? Ele não acessa isso daqui. Não acessa. Ele não tem permissão. Mas o Evandro não levava ele? Porque aquela série Ave Cristo... Vocês têm que entender, pessoal. Não. Eu sei onde você quer me levar. Pessoal, para acessar isso daqui, só existe uma condição. Você tem que estar na condição de um Deva. Só os Devas conseguem acessar. Se você não for um Deva, me desculpe, isso não vai acontecer. Só que dentro dos Devas, tá, tem uma lista de graduação dentro dos Devas. Tem Devas menores, maiores, ou seja, tem uma lista enorme. Mas se eu não for caracterizado como um Deva, me desculpe, tudo que a gente está falando aqui é só conjecturas. Ou seja, eu vou trabalhar aqui, ó, nesse pacotão, e não saio daqui. Não saio daqui. O Deva, ele não tem mais essas estruturas, aí ele faz o que ele quer. O pessoal da Fraternidade Branca consegue fazer isso. A fraternidade, eles são considerados Devas menores. Olha onde está, olha o nível que está. Alguém aqui pertence à fraternidade? Continuo falando, você vai ver coisas de outros planetas? Lógico que vai ver. Vai sentir estando lá? Também é verdade. Mas a pergunta é, você está acessando? Não está acessando isso. O que vocês conhecem do corpo etérico? Tem um carinha aqui, ó,
chamada éter refletor. Olha onde pega o negócio. Esse éter refletor é o quê? É uma cópia do seu corpo mental, que fala do quê? Das vidas anteriores. E muitas vezes eu acho que estou acessando as minhas vidas anteriores, nem estou acessando, estou acessando uma cópia mal feita, que está aqui no corpo etérico, chamado éter refletor. Olha onde eu estou acessando. E é uma cópia, sabe aquela cópia que você vai assistir na televisão, fica tudo embaçada? Essa cópia é das qualidades piores que existe. Mas a maioria de nós acessa isso daqui. E tem sonhos, tem pesadelos. E acha que está acessando lá atrás. Me desculpe, não é isso que você está acessando. E quando o médium trabalha muito forte essa questão, principalmente de apego, essa éter refletor vem com tudo para cima de você. E aí você começa a lembrar um monte de coisa lá de trás. E é do éter, tá? É daqui. De um dos éteres. Temos 4 éteres aqui. Você está lembrando um deles. Ele é uma cópia mal feita daqui, ó. Agora, quando você consegue ir trabalhando as emoções e começa a trabalhar bastante essa parte lógica, aí eu acesso as minhas vidas anteriores por aqui, ó. Direto por aqui. Só que aqui é muito mais forte, muito mais violento comigo. Aqui, normalmente, se eu não tomar cuidado, eu fico meio doidinho. Não que a gente não seja meio fora, certo? Mas quando eu acesso isso daqui, e é normal esse acesso a gente ter, eu estou muito desdobrado e estou trabalhando na 5ª dimensão. Mas pelo racional. Pelo racional. Só que quando eu sou muito forte aqui, eu sou péssimo aqui, ó. Péssimo, você diz descontrolado. Eu não sei lidar nem um pouquinho com emoções. Mas descontrolado, não sem emoção. Você pode ser sem emoção. Sem emoção? Normalmente é sem emoção. Por isso que você tem que desenvolver os dois em conjunto. Tem que ser trabalhado isso daqui, ó. Vocês querem realmente acessar o acástico? É isso que vocês querem? Vocês querem sair do planeta? Vocês querem? Tá. Equilibra isso, ó. Racional com o sentimental. Se você equalizar isso daqui, aí você ganha umas estrelinhas, aí você pode ir. Enquanto não fizer isso, nós não temos permissão, porque esse campo emocional nosso contamina aonde a gente estiver. Dá para entender isso? Isso não é bom. Se eu sair desse planeta com o emocional desequilibrado ou racional extremamente exacerbado, o que acontece? Aonde eu for, dimensionalmente falando, eu contamino tudo. E você acha que os caras que estão, sabe, mais equilibrados, pode vir a sujeira? Não. Mas eu fui lá com viagem astral. Mentira, você não consegue ir. Você é barrado no meio do caminho. Ou você gosta que entre barata na sua casa, tudo bem? Pode entrar formiga, pode entrar inseto, tudo bem? E uma aranha, pode ser aquela bem... Pode entrar na sua casa, você vai lidar com ela, na boa? É o que nós somos para esses seres. Olha o nível que está. E tudo bem isso? Mas essa é uma barreira vibracional. É uma barreira vibracional. Mas acaba sendo uma barreira também física, né? Porque por mais que eu fale, não, aqui não tem matéria, aqui não tem matéria. Tem matéria. Tá, tudo bem, é matéria sutilizada, certo? Em nível bem expansivo, mas tem matéria aí. É matéria mental? Sim. Mas compara com esses níveis aqui, é muito denso. Isso daqui é muito denso quando comparado com isso. Quando comparado com isso é muito mais denso. Então, espera aí. E quando nós falamos de viajar, é possível viajar desde que eu esteja o quê? Nessa 5ª dimensão. Fora disso é quase impossível fazer viagens. Não tenho como fazer essa transposição. Eu estou falando, tá vendo? São dimensões diferentes. Muito distintas. É fácil você estar num avião, ok? Agora eu vou mergulhar, descer com o avião e entrar dentro do mar, sem causar nenhum problema para você? Você consegue fazer isso na boa? Ainda tem mais um detalhe. E se não for no mar? For na terra, você consegue doar e entrar na terra sem causar nenhum dano para você? É mais ou menos isso que aconteceria entre dimensões.
Tudo bem isso? É impossível fazer isso. Agora, dá para se utilizar? Lógico, mas depende do meu dia a dia. Eu vou trabalhando o campo mental, trabalhando as imperfeições das minhas emoções, gerindo melhor aquilo que eu sinto. E aí eu consigo se utilizar, eu consigo trabalhar outras dimensões com mais facilidade. Mas eu não posso ter apego, me desculpe, a pessoa que é apegada a pessoas e coisas, não dá. Como que você vai? Você está amarrado aqui, você está preso. Como você vai fazer essas viagens? São coisas impossíveis de acontecer. Espera só um pouquinho, você queria perguntar? Quando tem as abduções antigamente, que tinha aquele tipo de abdução de seres inferiores que invadiram a Terra, nesse caso, a pessoa que é abduzida, ela é levada? As abduções que se tinham, certo? Isso era antes da década de 60. De lá para cá não acontece mais isso. Mas naquela época acontecia essa viagem? Não era bem isso que acontecia, né? Não era viagem astral. Na verdade, eles vinham aqui, colhiam a gente como se fosse um ratinho. Sabe um ratinho? Você vai fazer uma experiência, fazer uns testes nele. Então vinha alguém, pegava esse ratinho, só que você tinha que proteger o ratinho, né? Então era colocado numa redoma, sei lá, dá um nome que você quiser. E aí você levava para fazer algumas coisas. As pessoas sumiam, ou algumas até voltavam, meio esquisitas, tá? Mas elas eram literalmente levadas para serem experimentadas, não sei se é bem essa palavra. Mas só até as naves, não? Ele voltava ainda. Às vezes voltava, alguns voltavam, outros simplesmente sumiam. Tony, tem um caso de Quixadá, né, Quixaromirim, lá no Ceará, que tem uma plataforma que sempre aparecia naves, né? Tem um caso verídico lá, inclusive uma poetisa brasileira fez todo um relato de um homem que foi abduzido, como ela falou, foi levado, ele ficou desaparecido por 20 anos na cidade, e um dia ele reapareceu do nada, ele era mais jovem, o corpo físico dele estava rejuvenescido, ele apareceu e assim, foi um estrondo lá no Ceará, né? E até essa história, até hoje lá, é contada. E ele voltou assim, tipo, ele não sabia nem o que aconteceu com ele, né? E ele voltou até rejuvenescido, e ele ficou desaparecido por quase 20 anos. Para se fazer esse movimento, se eu ainda estou na terceira dimensão, para você sair, conseguir ir para lá sem ter sequelas, porque o problema dimensional é a disruptura que você tem atômica ou subatômica, você rompe isso. Então, para evitar que haja essa disruptura, você tem que criar o que a gente chama de book, tá? Então, dimensionalmente é assim que você tem que fazer, é como se você criasse uma terceira dimensão dentro da quinta dimensão, por exemplo. É possível fazer isso? Sim. E é o que esses seres superiores fazem. Eles criam uma terceira dimensão dentro da quinta dimensão. Então, o seu corpo pode ficar lá dentro? Pode. Ah, mas eu quero fazer. Você nunca vai conseguir fazer. Alguém tem que fazer para você, tá? E aí pode ser considerado uma viagem astral. Pode ser considerada, mas quando é que eu faço isso? Quando eu quero? Nunca vai ser quando você quer. Você é convidado. Eu tenho que ser convidado para fazer isso. Ou raptado. Ou raptado. Só que agora o rapto não é mais permitido. Já há uns 50 anos isso não acontece mais nesse planeta. Por enquanto. Não acontece por enquanto. Tá? Não sei o que vai acontecer nas próximas décadas, mas pelo menos por enquanto isso está bloqueado. Se aconteceu algum desaparecimento aqui, foi por outro motivo, não foi por causa disso. Então esses experimentos, esses testes, eles foram bloqueados. E aí realmente você fazia um book, criava como se fosse uma bolha, alguma coisa assim, certo? Você insere a pessoa e aí você leva. Faz o que você quer fazer e devolve se for o caso. É que muitos desses experimentos você arrebentava com a pessoa. Então como é que eu vou trazer ela de volta? Então simplesmente ficava por isso mesmo. Isso, pega peixe da profundeza, coloca numa redoma e traz para... Não é diferente. Como é que eu vou pegar um ser que vive a 8.000 metros de profundidade, que são alguns peixes, sei lá, algumas plantas, tem algumas coisas que vivem lá. Como é que você traz, que está acostumado com uma pressão violenta, aí você traz com uma pressão
aqui a nível do mar. Você arrebenta a pessoa, há uma disrupção total do corpo físico dela. Você tem que proteger uma cápsula que não é diferente do que eu estou falando. E é só que aqui a questão não é do espaço, aqui a questão é dimensional. Você sai de uma dimensão e vai para outra. Só que uma densa para o mais leve. Se você for para mais leve, o que acontece com o seu corpo? Ele se dissolve. Para evitar que aconteça isso, isola, coloca numa cápsula. Eu estou dando o nome de cápsula, mas não é isso que eles... Você cria um ambiente tridimensional e leva para a quarta, quinta dimensão e vai. Projeto, então, de colonização de Marte não existe. Eu acho melhor você não tentar ir para lá. Essa cápsula que você Eu tomaria um pouco de cuidado para ir para lá. Previsão 2040, 2050, já é possível a pessoa se manter. Eu tomaria alguns cuidados. E na Lua? A Lua tudo bem. Ainda está Não, a Lua está dentro do campo magnético da Terra. Então não existe problemas com relação a esses corpos aqui, que o problema nosso é o astral e o etérico, ok? Esses dois estão calibrados para a energia telúrica da Terra. Olha o campo magnético, que é o... Exatamente, desse planeta. Se eu falo de Marte, eu estou falando de outra energia telúrica. O nosso corpo astral e etérico não estão calibrados para viver lá. O que vai acontecer com o nosso corpo? Sei lá o que vai acontecer com ele, mas vivo que a gente não vai ficar lá. Não vai. E isso é o maior problema, porque eles nunca fizeram um teste de mandar algo vivo para lá. Foi sonda, satélite, isso você pode fazer, isso não é o problema. O problema é, manda alguma coisa viva para lá. Vê o que acontece. Em que dimensão mora a mônada? Essa mônada aqui? Aqui está da oitava, nona, depende aonde que a gente foi criado. Qual dimensão? Bom, Jesus hoje está na 23ª. E aí eu não sei mais quantas tem. Se você for trabalhar com os físicos de hoje, né, eles falam de 11 dimensões, 12 dimensões, isso de acordo com os físicos, tá? E aí você tem que entender um pouquinho da supercorda, né? Você tem que entender um pouco das partículas subatômicas, lá, os quarks, os mesons, os bósons, enfim, você tem que entender um pouquinho disso. Algumas que está em 26, que é a bosona. Isso. Mas hoje Jesus, por exemplo, que ele é um Deva superior, Jesus não tem nem isso mais, ele não tem mais o mental superior, ele está girando no átmico e búdico aqui, ó. Aí quando a gente fala, Jesus apareceu para mim, eu fico assim, né? Como ele fez isso, né? Não que ele não possa se projetar, né? Se configurar, ele consegue fazer isso, mas ainda você fala, eu toquei nele, abracei ele, falei, nossa senhora, o negócio pegou aqui mesmo, né? Fica um pouco difícil a gente entender isso. Por causa do campo de vibração dele é tão superior, e a manifestação dele aqui na Terra, há alguns milhares de anos, só foi possível porque ele se preparou durante 1000 anos adensando o corpo. Esses corpos aqui não existiam nele, mas teve que ser criado por causa de uma questão telúrica da Terra, senão ele não conseguiria se manifestar e andar, crescer. É impossível isso. E um ser na envergadura de Jesus, para conseguir se manifestar aqui entre nós, demorou 1000 anos esta preparação. Quer dizer que na goiabeira ele também não apareceu. Não, vai ser difícil. Só um minuto. Quando a gente sonha, a gente está no corpo etérico ou no astral? Depende, né? Depende dos sonhos. Você pode acessar aqui, pode acessar aqui. Os sonhos, Ok. você pode acessar Quando vários. você sonhou, e de repente aquele sonho vem a te acontecer no tempo. Então você estaria fazendo uma viagem astral no futuro? Sim. Não é viagem astral, né? Não sei se aqui tem. O nosso córtex cerebral, né? Ele é dividido em 3 pedaços aqui, olhando no tempo, né? Uma parte fica cuidando do presente, outra parte fica cuidando do passado e outra parte fica cuidando do futuro, tá? Que é a nossa superconsciência. E essas perspectivas quando eu durmo, qual dessas consciências eu acessei? Tá? Você fala, não, mas depois aconteceu. Tá, e daí? É uma característica do médium. O médium clarividente, médium clareaudiente, certo? Ele consegue entrar num campo dimensional e ir para o futuro dele, ou do que está em torno dele. O
que é normal isso acontecer. E a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque alguns começam a falar, mas eu vi isso acontecer e aconteceu, e não sei o quê. Você tem que tomar cuidado, porque isso, futuro, é uma probabilidade, ele não é exato. E aí a gente tem que entender um pouquinho de física quântica, né, e olhar e falar, qual é o mais provável? Bom, o mais provável é esse, inclusive é o nosso, que a gente chama de destino, né? Destino não existe. Existe um plano mais provável para mim, isso é verdade. O plano mais provável é isso daqui, tá. Mas é uma probabilidade isso daí acontecer. Mas dependendo das minhas escolhas, do que eu faço, esse plano muda rapidinho. E o tempo inteiro está assim. Porque você consegue manter, ó, eu vou fazer isso sempre. Ninguém faz isso. Daqui a pouquinho você muda, você vai para lá. Então, quer dizer, o nosso plano o tempo inteiro está sendo costurado. E tem mais um detalhe. Cada ação ou cada pensamento que eu tenho ecoa pela eternidade. E mexe com todo mundo que estiver na mesma dimensão. Mexe com todo mundo que está na mesma dimensão. Não só com as pessoas que vivem com você. Todo mundo que pertence à mesma dimensão é afetado pelo que você pensa e pelo que você faz. É afetado. Então, o meu futuro está vinculado ao futuro dela e de pessoas que, sei lá, nem tenham a mínima condição de saber aonde estão. Talvez em outro mundo, em outro planeta. É afetado? É afetado, sim. Eu afeto eles e eles me afetam. Ou seja, uma grande teia de probabilidades. Agora, qual é que vai mais dar certo? Aquela que todo mundo está encaixando, esse caminho. Aí eu chamo de destino, chamo de as coisas já planejadas. Mas está muito vinculado ao quê? O que eu estou pensando, o que eu estou trabalhando nessas dimensões aqui. Terceira, quarta e quinta dimensão. As outras vão influenciar, mas elas ainda, para nós, o acesso é muito reduzido. A maioria de nós não consegue acessar. Tem uma dificuldade tremenda de acessar essas outras dimensões, ainda. Seguindo esse modelo de teia então, que você falou, pode seguir um modelo de teia, de probabilidade, que você está afetando outras consciências. Isso poderia explicar o motivo, em algumas situações, da pessoa querer mudar o rumo, né, da vida dela e não conseguir, porque o efeito no todo ali das probabilidades, na hora que você vai somar, você não consegue. Então, aí cai num problema nosso chamado ansiedade, que ninguém nessa sala tem, só eu, certo? Como só eu sou ansioso, então quando eu quero mudar alguma coisa rápido, porque eu quero rápido, né? Eu sou ansioso, eu quero um negócio, tem que ser rápido, principalmente quem é muito racional. O negócio é fácil, eu tenho que fazer assim, e acabou. E você percebe que o negócio amarra. E não vai. E aquele retardado não me acompanha. E ele, sabe, fica me segurando, fica me empatando, né, a vida. E não sei o que, as pessoas não pensam igual a mim. Não sei, a gente começa a ficar meio transtornado porque as coisas não funcionam, né? Então, por que não dá certo? Porque não é só da minha vida que eu estou falando, não é só do meu destino. Tem um monte de destinos que estão, sabe, junto comigo. Então, quando eu faço um movimento nessa direção, eu levo um monte de pessoas junto. E um monte de pessoas indo na mesma direção ou indo contra essa direção. E o tempo inteiro é assim. Algumas coisas vão demorar mais? Sim, porque nem todo mundo está pensando igual, nem todo mundo quer desse jeito. Se não quer, é mais difícil esse movimento. Mas se eu tiver paciência e perseverança, isso vai se gradativamente desenhando. Só que eu tenho que esperar. E esse esperar não é um dia. Às vezes pode demorar uma semana, meses, anos, décadas e às vezes existências. Porque às vezes aquilo que eu estou planejando ou querendo é muito mais complexo do que simplesmente, eu vou subir a montanha. Tenta. Então por causa disso eu não vou fazer nada. Eu vou deixar, como é que falar? A vida vai me levando. Se você fizer isso, você se ferrou. Porque, na verdade, eu tenho que ser agente de mudança minha e dos outros. Mas é a direção errada. Você tem que ser agente de mudança. É direção certa. Esse certo e errado é muito relativo. Isso é muito relativo. Não tem o certo e errado. Eu acho que só tem a direção. A direção que a gente não pode fugir muito dela. Agora, o caminho, faz o seu. E eu tenho que aceitar o caminho que ela escolheu, que não é o meu. A única coisa que tem que ajudar ela na direção. Vai mais ali,
vai mais ali. Mas eu quero fazer do meu jeito. Faz do seu jeito, que é o que a gente não gosta. Tem que fazer do meu jeito porque eu acho que é melhor. Tem gente vendendo a ideia aqui na física quântica, quando você aciona a vontade e acessa o fluxo divino, tudo acontece, né? E não é bem assim. Acessa o fluxo divino, ele está aqui em cima. Esse daqui tem a ver com o divino. Esse que tem a ver com o divino. Então acessa ele para mim, vai sair, já que você é bom. Acessa o seu corpo búdico então. Acessa ele. Mas por que você acessaria para o outro? Hã? Você tem que dar Eu não consigo, porque cada um faz o seu caminho. E aí é a mágica, a ilusão que as pessoas ainda desejam, né? Vamos para a pílula mágica da evolução, que não existe. Desenvolvimento e caminhos são solitários. Ninguém vai trilhar o mesmo caminho. Ah, tá, mas a pessoa vive comigo, ela, sei lá, minha esposa, meu marido, meus filhos, não interessa, ninguém faz o mesmo caminho que o seu. Pode estar perto, fisicamente falando, certo? Mas não vai trilhar o mesmo caminho. O caminho é dela. E eu tenho que aceitar. Vocês entenderam o que eu falei? Mesmo sabendo se ela vai se trepar. É, o caminho é dela, Luiz. Mesmo se ela vai... Luiz, o caminho é dela, Luiz. Mas ela vai afetar uma família inteira. O caminho é dela, Luiz. Não tem, Luiz. É só para despertar. Eu já percebi, o pessoal ficou meio... Espera só um pouquinho, fala. Você já foi convidado a adentrar no book? Por que você está me perguntando esse negócio? Essas perguntas não deve fazer. Fala, rapaz. Você pode mudar todo o ambiente mudando o teu conceito ideológico, certo? Ok? Então, a partir do momento que eu conseguir evoluir o meu conceito ideológico e permitir que ideias novas entrem, como é, por exemplo, agora que você está fazendo, permitir que essas ideias entrem novas, você consegue mudar o teu conjunto biológico, automaticamente você aumenta o teu campo energético e começa a interferir nas pessoas à sua volta. Aí você começa a resolver o problema dentro da tua casa. Certo? Só que eu não posso ficar só nessa parte, né? Eu tenho que vir para a prática. E para a prática, eu tenho que me jogar aqui, ó. Aí o negócio pegou. Então eu tenho que trabalhar as emoções das pessoas com quem eu estou vivendo? Sim. Não adianta ficar assim. Que é o que eu estou sentindo de vocês. Eu estou trabalhando essa parte lógica, que é a maneira como vocês estão vendo a vida, que é por aqui. Então a maneira como eu estou colocando, a maneira como vocês estão refletindo, concordando ou não, isso não é o caso. Você pode concordar ou não concordar, tanto faz. Mas que eu estou deixando vocês desconfortáveis, estou. Por quê? Isso vai ativar emoções positivas e negativas e elas estão vindo para mim. Ainda bem que tem esses caras aqui meio doidos, certo? Que estão drenando um pouco aqui do lado. Porque senão eu já estava meio assim, caindo. Tá? Que é o que acontece na prática. É assim. Toda vez que a gente faz um movimento que faz as pessoas repensarem, se for positivo, certo? Se ela entender positivo, ótimo. Vai vir aqueles anjinhos para você, aqueles agradecimentos. Isso não é bem aquilo que a pessoa está pensando. Se não é bem aquilo que ela gosta, aí vai vir as farpas, né? Aquele cara é um retardado. Aquele cara não sabe o que ele está falando. Olha a besteira dele. E aí vem as flechas. Mas se não te afeta? A questão é como eu saber lidar com isso. Ok. Eu tenho que aprender a fazer isso. Você tem que ser mais o seu professor e aluno ao mesmo tempo. O tempo inteiro aprendendo. O tempo inteiro aprendendo. Está no racional, mas quando você tem sentimento com a pessoa e vai para o Eu racional, tenho que aprender. você arrasta, né? Eu aprendi um pequeno detalhezinho, que inclusive usei bastante ontem aqui nos trabalhos, tá? Porque muitos de nós sabem o que tem que fazer, sabe, mas não quer fazer, tá? E aí justifica de um monte de jeito, tá? Eu não tenho tempo, não aprendi, vou deixar isso para depois, tem que estudar mais, tá? É difícil, tá? Não estou preparado.
tenho uma dependência dessa pessoa, daquela, ou essa pessoa depende de mim. Enfim, são várias justificativas que a gente dá para justificar o que eu estou fazendo e o que eu estou pensando. Ok? E eu aprendi que nós temos que trabalhar com aquela energia que em Umbanda nós chamamos de energia de Oxalá. Tá? Na fraternidade pode ser o pessoal da fraternidade, dependendo da linha que você for trabalhar, mas é esse tipo de energia que a gente chama de energia de Oxalá. Ok? Oxalá faz o quê? Trabalha o amor, o sentimento por todos, sem exceção, não julga, não condena, perdoa a todos, mas não deixa de ser o que é. Dá para trabalhar assim? Na dúvida, pense em quem? Pense em Oxalá. No sincretismo católico é Jesus, usando a energia dos comandantes, pode usar os comandantes de Santa Esmeralda, usando o pessoal da fraternidade, pode trabalhar com aquele cara chamado Hilarion, ou talvez Saint Germain. São esses níveis de entidades que a gente pode... Alguém que esteja um pouco mais ligado à Igreja Católica pode trabalhar com a linha de Jesus, ou os próprios arcanjos, tá? São linhas parecidas de campos de energia, e todos eles têm o mesmo fluxo de energia sobre nós. Abraça a todos, não recua, faz você mudar. E essa mudança é o quê? Eu não posso fazer mais coisas que eu fazia antes. Não posso conviver com certas pessoas que eu convivia antes. Você pode conviver, mas elas não vão gostar de você mais. E certos procedimentos não cabem mais. Não cabe mais. Vocês estão querendo fazer assim? Ah, mas é da minha família, é minha amiga, meu amigo, marido. Não existe isso. Todos são iguais. A palavra meu que... Para Oxalá, todos são iguais. Não tem diferença. Ah, é do meu sangue, não é do... Não existe isso. Todos são todos. E eu consigo pensar assim? Consigo trabalhar assim? Trazer isso para a minha realidade, do meu dia a dia? Se você faz isso, você vai se modificando. Você vai se tornando uma pessoa um pouco diferente. As pessoas vão rechaçar você? Muitas vezes sim. Mas tem uma coisa que também acontece muito comigo. As pessoas, mesmo aquelas que não gostam de mim, quando estão no aperto, me procuram. E daí, por que acontece isso? Porque todo mundo, por mais que as pessoas não gostem de nós, se você está nesse caminho, sabe, de trabalhar os seus sentimentos, de ajudar a todos, sem exceção, elas sabem o que deve fazer, só que não estão no ponto ainda de fazer. E eu não posso exigir isso delas. E elas sabem, quando elas estiverem mal, qual é a referência que elas têm? É o caminho que a gente está escolhendo. Que mais cedo ou mais tarde elas vão ter que trilhar isso. Só que não estão no ponto ainda. E qual o problema? Vamos trabalhar. E invariavelmente se aproximam, pedem conselho. Às vezes não fazem por orgulho, né? Mas você percebe que fica parecendo um peru, né? Girando em volta de você, dando toques, né? Para ver se você percebe, ó, eu estou aqui, estou precisando da sua ajuda. Ajude. Ah, mas ela já me aprontou. E daí? Ajude outra vez. Mas ela vai me trair. E daí? Qual é o problema? A traição só existe na minha mente, pessoal. Só existe na minha mente a traição. Ah, mas ela me traiu com outro ou com outra, sei lá. Tá, e daí? Só dá uma loucura quando precisa, né? Calma com isso. A traição é apego. É? A traição é apego. Você fala, então todo mundo pode fazer o que quiser com os outros? Se a pessoa ainda não é madura o suficiente para entender o que significa responsabilidade, o que significa estar com uma pessoa, o respeito, se ela não entende isso ainda, ela não é digna de estar na minha companhia. Me desculpe. Ah, mas eu não consigo ficar longe dela. Bom, então você é apegado, então você vai sofrer. Não tem muito o que fazer aí. Você tem que aprender a lidar com isso. Tá, mas ela sempre trai, ela sempre está com outras pessoas. Tá, essa pessoa não é a pessoa adequada para você conviver intimamente com ela.
Ah, mas eu adoro ela. Você não adora, você tem outro sentimento por ela que não é... Tem que saber trabalhar com isso. Então, cuidado, esse negócio de traição, não gosto desse termo, não é isso que está acontecendo. Isso em todos os níveis, né? Qualquer nível. Mas não é só a questão sexual, mas isso acontece no trabalho, acontece em outras atividades. Me desculpe, não existe traição. O caminho da evolução, ele é solitário, pessoal. Não queira levar a pessoa junto, ela não vai te acompanhar. Ela pode até avançar mais que você ou ficar para trás de você. Mas é quase impossível ficar, sabe, do ladinho. Não dá para fazer isso, não dá. Alguém vai ficar descolado do outro. E você tem que respeitar isso. Inclusive ajudar. Se ela estiver mais à sua frente, ótimo que ela vá. E provavelmente vai te deixar. Ou você vai deixá-la. Isso vai acontecer. E se estiver para trás, provavelmente isso vai acontecer. E o que é um caminho da evolução? O que é um caminho da evolução? O caminho pode ser: siga Jesus. Não tem outra alternativa. Você quer evoluir? Segue Jesus. Ponto. Ah, mas eu... Segue Jesus. Texto muito forte de Jesus. Você quer chegar ao Pai? Tem que chegar por quem? Por Jesus. Não é isso que ele fala sempre? Então qual a outra alternativa? Não tem. Eu posso seguir uma religião, ter outras relações, viver em outro lugar. Tudo isso é válido. A pergunta é: você quer evoluir? É isso mesmo? Segue Jesus. Não tem outra alternativa. Qualquer outro lugar, qualquer outra alternativa que você seguir, vai ser paliativo. É só paliativo. Por quê? Ainda, meu racional não permite, o meu orgulho não deixa, os meus sentimentos não estão equilibrados, porque quando eu trabalho com a linha de Jesus, nada disso para mim importa. Isso daqui está equilibrado. E eu vou. Ah, mas eu estou aprendendo. Tá bom, mas segue esse Deva maior que é Jesus. Segue ele. Segue ele. Vai dar certo. O importante é que isso seja vinculado a qualquer prática religiosa. Quando você diz segue Jesus, você personifica. Mas eu entendo que seguir Jesus é aquele código moral que ele estabeleceu e outros também trouxeram para a Terra. Eu fico imaginando, no planeta, não tem metade da população que nem sabe quem é esse cara, também tem o seu caminho evolutivo de seguir esse código moral. Todos vão chegar a Jesus. Independente se são de origem oriental, aqui estou falando da Terra, oriental, ocidental, outras religiões. Por quê? A religião, a filosofia da religião, fala exatamente a mesma coisa que Jesus falava. Você pega o Alcorão, leia o Alcorão, leia. Não faz aquelas interpretações doidas que fazem do Alcorão, mas leia o Alcorão. A dos judeus, como é que chama? Torá, né? Leia a Torá. Leia a Bíblia católica e a Bíblia dos protestantes, dos evangelhos de uma maneira geral. Mas olha a filosofia que está atrás disso. Pega o que está escrito nos textos de Buda, do shintoísmo. Pega isso, leia isso, aprofunda isso. O que fala? Exatamente o que Jesus falava. Qual é a diferença? Não tem diferença. Eu preciso de religião? Ainda eu preciso. Me desculpe, eu não sou favorável a esse sentimento. Não preciso de religião, eu me basto, eu vou conseguir. A maioria de nós vai falir no meio do caminho, e fale. Não tem cabeça suficiente para falar, eu consigo fazer sozinho. Não dá. A religião, para mim, eu não estou falando do ritual, eu não estou falando, sabe, eu não estou falando nada disso, mas entra na religião e trabalha a filosofia daquela religião que você está nela. Mas a religião não é um comportamento. Por exemplo, eu conheço ateus que são mais religiosos que eu, né, que estou aqui na casa, mas para mim é um comportamento. É um comportamento. Filosofia, o que é para você? É um comportamento. Então, eu estou falando da filosofia de Jesus. Não, eu entendo o que você está dizendo, eu sou o maior fã de Jesus, acho que... Eu não estou falando de Jesus, estou falando de religião. Então, eu já não sou fã de religião, por exemplo, né? Eu acho que... Sabe o que acontece? Eu sei onde você está querendo entrar, tá? Eu sempre pensava assim também, tem alguns aqui que pensam assim. Exatamente a minha
Eu sei onde vai. Eu sei muito bem onde vai. E o que acaba acontecendo? Nós estamos ainda muito forte nisso daqui, ó. Meu racional está muito forte. Por quê? Eu aprendi um monte de coisas. Na verdade, eu não aprendi. Eu peguei um monte de informação e eu tenho dificuldade, olha só, de relacionar isso com isso, ó. Eu tenho uma dificuldade tremenda de fazer isso. Porque eu só vou conseguir efetivamente ascender a Jesus se esses dois estiverem equilibrados. Então, por mais que eu fale, não, eu lido bem com as minhas emoções, lido bem com isso daqui, aí eu posso trabalhar sem religião, isso é verdade. Mas a maioria de nós só consegue fazer isso se estiver num grupo. Porque é o grupo que auxilia. Mas a gente cresce em grupo. Eu acho que a religião, a gente teria que ir para a etimologia da palavra, que é o religar. Essa que é a questão. Então, assim, eu tenho que fazer o caminho da ligação. Eu tenho que fazer o caminho da ligação, que é a religião. E não estou falando novamente, não estou falando de ritual, de dogmas, não estou falando nada disso. É que me religa todos os dias a fonte. Tá perfeito isso. Agora, ficar batendo no peito, falar, eu vou conseguir sozinho, não vai dar certo. Não vai dar certo. Estou falando de experiência própria. Sempre bati no peito, falar, olha, conhecia bastante coisa, já tinha passado por um monte de lugares, não sei o que, falar, eu vou conseguir sozinho. Não deu certo. Para mim não deu certo. Para mim não deu certo. E eu percebo que um monte de pessoas que hoje estão fora de qualquer modelo religioso está passando por um monte de meleca aí na vida. Por quê? Não tem foco, você não tem um foco, você atira para tudo quanto é lado, e você fala, qual é a direção? Jesus. Então chega nele. Você não chega. Porque você não sabe fazer o caminho. Porque a grande dificuldade é o caminho. Mas, Tony, é que esse termo religião é um termo bastante desgastado. Eu não vou ficar pegando muito no pé disso daí, tá? Só um comentáriozinho. É um termo muito desgastado. Para mim ainda não é, não. Eu entendo o religar, eu entendo tudo isso, e é esse caminho que eu sigo, sem ficar preso a dogma algum. Isso que tira a minha capacidade de caminhar. Aí eu vejo a literatura diz, haverá um tempo muito breve e não haverá religião. Se não haverá religião, para que serve a religião? Estou falando o meu ponto de vista. Eu entendo que a religião, essa religião, está disseminada no mundo todo, nas suas mais diversas elas estão formas, distorcidas. São necessárias, sim, fazem muito bem as pessoas. Faz. Mas eu falo por mim, eu não consigo criar um vínculo com elas, porque eu entendo que tudo isso que acontece, tudo isso que você fala, é absolutamente pura ciência. Pura ciência. Você trabalha aqui na casa? É mesmo? Meia boca, assim. Meia boca? Por que você está aqui na casa? Abra seu coração, Bernardo. Vem para a portinha. Isso que eu falo aí, eu estou aqui pelo meu coração. Você comprou uma filosofia da casa? Qual é a filosofia da casa? É essa que eu estou perguntando para você. A filosofia da casa é se colocar a serviço daqueles que precisam da gente trazer, a gente conseguir uma harmonia interior mais condizente com os tempos, com as nossas necessidades. Você está dentro de um templo. Você está dentro de um templo. Você fala, não concordo. Tá bom. Você está dentro de um templo com atividades religiosas aqui dentro, porque são de religações o tempo inteiro, porque nós estamos acessando esse bloco aqui o tempo inteiro, acessando nosso bloco. Em conjunto fica muito mais forte, os acessos são muito mais rapidamente percorridos, tá? Porque isso acontece em grupo, é mais fácil em grupo do que sozinho. Estou falando, dá para fazer sozinho? Dá, só que você vai penar muito mais. Em grupo dá? Sim. Querendo ou não, você tem uma religião. Arcas, não sei se é isso que eu posso dizer. Não sei se é isso que a gente pode dizer, porque aqui não é uma religião.
Tá? São 10. Nós temos uma mistura não é de religiões, né? De espiritualidade. Espiritualidade, ok? Nossa base, ela é kardecista? Ela é, porque a base moral kardecista nos, bloqueia ou evita que a gente faça um monte de meleca. Poderia ser uma base evangélica, poderia ser uma base católica, mas a base kardecista, a base dela é o quê? Ela é católica, mas a católica lá do início, não atual. Se você pega o evangelho do espírita, quantos textos tem da igreja católica? Quantos? Um monte de textos. É a base católica? Não mudou muito. Mas ao mesmo tempo, nós trabalhamos muito forte também com as linhas orientais, que tem a ver com o Ramatiz. Ele traz uma filosofia diferente de abordagem. E aí a gente vem com a filosofia da grande fraternidade, dos comandantes, dos orientais, sei lá mais quantas outras filosofias de trabalho. E dá no que a gente tem aqui. Isso pode ser caracterizado como uma doutrina, uma religião? Para muitos é. Para muitos é. Para muitos é. Para muitos é. Eu não posso dizer que é uma religião arcas. Estou falando assim, mas é de uma maneira bem subjetiva. Mas é uma maneira diferente de abordar? É. Nem todas as casas trabalham como a gente trabalha aqui. Me pergunta, qual é a sua religião? Eu não sei. Eu também não sei. Eu também não sei. Eu só tenho claro na minha mente o quê? Quem bate nessa porta vai ser ajudado. Ponte. Ah, você tem? Então a gente tem a mesma religião. Chegamos no mesmo ponto. É a mesma religião. Porque é a forma da gente ter de se religar, é a forma da gente ter de estar junto, não só com você, mas tem um bloco enorme de pessoas que gostam dessa filosofia, entendem essa filosofia e se esmera de poder fazer da melhor forma possível para ajudar as pessoas que estão entrando aqui. E não só as pessoas que estão entrando, as pessoas que estão aqui dentro. Que às vezes dá mais trabalho quem está aqui dentro do que quem está chegando. Não é assim? Então vamos nessa. É um pacote? É um pacote. É uma forma de eu me religar? Sim, a gente se vê fazendo parte disso, ou seja, a gente se sente bem. Eu pelo menos me sinto bem. Eu acho que você gosta do que você faz. Você tem algumas atividades diferentes aqui dentro da casa. Eu sei que você gosta do que você faz. Então, pelo menos você nunca falou que não gosta, né? Mas... É importante, né? Não é porque gosta, não porque tem. Mas eu gosto sim. Fala. Religião, na minha concepção, são freios humanos. Tá? Para freio humano. No dia que deixar de ser humano, ter essas características de humano, vaidade, orgulho, aí sim nós vamos ser um planeta sem religião. E cada um vai fazer a sua religação da forma que ele cabe. Ok? E a religião que eu vejo aqui é a cristã. É cristã. É bem isso mesmo. A gente trabalha muito forte a filosofia cristã, mas tem muito forte também a questão de Ramatiz, que é a maneira como mas ele converge. O próprio símbolo que nós usamos aqui, que é uma conjunção do Oriente com o Ocidente, a gente faz uma junção dessas duas filosofias e elas falam a mesma coisa. Não tem diferença. Não tem nenhuma diferença. Tá? E a nossa casa, ela funciona assim. Ela é perfeita? Não. A gente sabe que tem algumas pessoas que são um pouco vaidosas aqui na casa, certo? Algumas pessoas ficam muito magoadas. Eu ia falar mimimi, né? Fica com uns mimimi, assim, porque ainda não sabe lidar direito com essas emoções, né? Não tem isso aqui, Vicky? Tem? Tá. Algumas pessoas são ótimos nessa questão lógica, tem um raciocínio assim puro, né? Você percebe a lógica da pessoa. Puta, como é que eu vou quebrar essa lógica da pessoa, né? Difícil desmontar a lógica de algumas pessoas que estão na casa ou frequentam a casa, mas para mim é um equilíbrio de tudo isso, certo? E sem perder essa parte da energia, porque eu não posso trabalhar forte isso e ficar desvitalizado. Eu também tenho que aprender a me vitalizar o tempo inteiro e tomar cuidado não só com aquilo que entra na boca, mas principalmente o que sai da boca. É lógico que se eu me alimentar um pouco melhor,
praticar um pouco de exercício. A gente sabe que tudo isso ajuda, certo? Isso é importante? É importante, mas não é o mais importante para o convívio. O principal é o que sai daqui. Se você já tapar a boca, já resolve um monte de problema. Mas a cabeça, não, eu estou entendendo que a cabeça ainda está. Mas tapa a boca já resolve um monte de problema. O problema é que a gente não consegue. A gente parece aquelas cobras que ficam com a linguinha para fora. E não para, né? O tempo inteiro é assim. Eu não estou falando aqui, é qualquer lugar. A gente está em qualquer lugar e está. Isso a gente chama de maledicência, que é um problema sério. Eu falo do meu ponto de vista e eu não percebo a chicotada que eu já dei e arrebentei os outros que estão à minha volta. A maledicência é perigosa. Tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Vocês viram que eu só fiquei no primeiro slide, né? E a hora já está acabando já. Concordo. Essa ressonância continua. Sim. A gente chama de egrégora. De desencarne? Como assim? Eu morri. Eu tenho essa força, essa energia daqui, ela me ajuda. Estou entendendo. O que ela está falando é uma coisa interessante, tá? Porque o que acaba acontecendo na prática, né? Vocês acham que são lá fora a mesma coisa que vocês são aqui dentro, nos trabalhos aqui? Já perguntei. E aí? Consegue manter um bom parâmetro entre lá fora e aqui dentro? Lá fora de uma maneira geral, né? Interessa se é em casa, trabalho, não sei, lá fora. Lá fora, e o que acontece aqui dentro, vocês conseguem manter um equilíbrio, certo? Mais ou menos o que faz aqui, mais ou menos o que faz lá fora. Lógico, tem um pouquinho de diferença, mas sabe, manter mais ou menos. Então, se aqui você gosta do que faz aqui, não caiu outra vez isso? Se você gosta do que faz aqui, tem uma certa afinidade, ok? E tem dificuldade de replicar isso lá fora, significa dizer o quê? Você não consegue carregar a egrégora lá para fora. Ela continua aqui dentro, né? Você se abastece aqui, se limpa, consegue trabalhar o seu campo áurico aqui, tudo isso é verdade. Se energiza, trabalha um pouco as emoções, nem sempre dá certo, mas isso é trabalhado forte aqui, faz esse equilíbrio aqui. A tendência é você ficar dessa egrégora muito forte. Legal. Quanto mais você se dedica, e não estou falando só de se dedicar aos outros, se dedicar a você também, porque quando eu me dedico a alguém, eu estou me dedicando a mim também. Então, essa via de mão dupla. O segredo, na verdade, é o quê? É tentar replicar isso aqui, lá fora. Que tem a ver com a forma que você pensa lá fora. Eu não posso ter mágoa de ninguém lá fora. Mas aqui ainda tenho, talvez um pouco menos, mas lá fora eu tenho que trabalhar isso também, essas mágoas que eu tenho das pessoas lá fora. Perdão também, né? Então, se eu não tenho mágoa, eu não preciso perdoar ninguém. Tá tudo bem. E eu preciso também tentar ajudar todas as pessoas, independente de quem seja. Ah, mas vão me chamar de trouxa, né? De tonto, porque eu continuo ajudando, continuo... Qual era o nome que você dava para Jesus? Qual era o nome? Ele ajudava todo mundo? Tinha algum problema da ajuda dele? Você acha que as pessoas... Você acha que os apóstolos concordavam com a maneira como ele ajudava todo mundo? Entendo. Era difícil você falar, Jesus, você é um trouxa, né? Mas que os apóstolos pensavam assim, pensavam sim. Mas nem por isso deixavam de segui-lo. Porque entendia que nele estava a verdade, estava a luz. Era uma forma de mostrar, pelo exemplo, o que eles deveriam fazer? Sim. Inclusive nós que estamos nessa casa, que temos um pouco mais de tempo na casa, nós temos que ser os exemplos para quem está chegando. Você concorda com isso?
Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. E esse exemplo tem que ser o quê? Não o que a gente fala, mas se a gente fala, a gente tem que replicar nas atitudes. Tá? E só que esse modelo tem que ser gradativamente levado lá para fora. Eu tenho que levar para minha família, com as pessoas com quem eu trabalho. Ah, mas vão me achar estranho. E daí? E daí? É o que você acredita? Eu não posso ter duas caras. Que infelizmente hoje ainda a gente está fazendo isso. Não posso ter duas caras. Tenho que ser mais autêntico. Vai ter rupturas? Vai. Mas virão outros. Virão outros. Que pensam exatamente como você. Só que às vezes ficam quietos ou ficam escondidos, com medo do quê? De um problema social, questão de punições. Então muita gente recua. Porque vê todo mundo indo num caminho, mas eu não penso igual, mas eu não consigo me manifestar. Não consigo ir contra esse rio. Tem que sair do armário espiritual. Mais ou menos isso. É um pouco difícil? Eu não diria difícil. Só requer um pouco mais de trabalho nosso. Quanto mais autêntico a gente trabalhar isso, eu estou, na verdade, como é que fala? Puxando a evolução. Olha o que eu estou fazendo comigo. E é interessante que eu posso estar servindo de alerta para um monte de pessoas. Porque as pessoas às vezes não reagem de acordo com o que você fala, não reagem de acordo com o que você está pensando, não gostam daquilo que você faz, mas você está plantando. Você não pode deixar de plantar. Plante o máximo que puder. Ajude o máximo que puder. Porque isso mais cedo ou mais tarde, essas pessoas vão rever, vão trabalhar isso nela, pode ser nessa vida, em outra vida, não interessa. Mas a gente não pode deixar de ser um agente de mudança. Sai do armário assim? Espiritual. Ah, espiritual. Tá. Se a gente consegue trabalhar isso um pouquinho, as nossas vidas vão mudando. E quem está em volta, mais cedo ou mais tarde, vai mudar. Vai mudar, sim. Que é o movimento, sabe, da física quântica. Você faz o movimento inicial, daqui a pouquinho tem mais pessoas, sabe? E o negócio começa a tomar um outro caminho que começou com uma ideia, um movimento, que é o que eu falei inicialmente. Nossas ações e pensamentos ecoam pela eternidade. Faz o primeiro movimento, as outras virão junto. Vem junto. Vai ter movimento contrário? Lógico que vai ter. E daí? Qual é o problema? E é bom que tem. Ninguém nunca foi no mar nadar? Ou numa piscina? Vocês gostam da água, do mar, de uma piscina? Ou nadar no rio, né? Quem é do interior é assim? Já nadou muitas vezes no rio, cachoeira. Quando você está nadando, você não tem que fazer um movimento contra a água ou a favor da água, você não tem que fazer esse movimento? É o que a gente vive. Você tem que fazer um movimento. Vai cansar os braços? Sim. Talvez falte um pouco de preparo ou academia espiritual. A gente podia fazer uma academia aqui, né, espiritual, ganhar uns músculos assim espirituais, ficar mais robusto, né? Mas 2 vezes? Alguns de nós tem que vir todo dia aqui. Não é só aula, tem a prática. A prática é puxar ferro. Os cursos aqui é só quando você está fazendo aquela, como fala, botox. Os cursos aqui é só para fazer botox. O curso aqui é só botox. Palestra é só botox. Agora, você quer puxar ferro mesmo e realmente ficar mais sarado? Aí você tem que trabalhar espiritualmente. Aí você vai ganhando músculo espiritual. Inclusive as coisas vão ficando no lugar, né? Não sei se vocês entendem, vai ficando tudo... Sem cirurgia, sem corte, sem implantes, as coisas vão ficando tudo mais acompanhada. Foi essa a pergunta que ela fez? Não foi, né? Ela falou quando ela desencarnasse.
a egrégora ela só vai me acompanhar se eu fizer lá fora o que eu faço aqui dentro. Então, se eu desencarnar e não estou fazendo o que eu faço lá fora, essa egrégora não vai acompanhar. Mas muitos de nós não percebem que você perdeu esses dois aqui, ó. Não percebe. Porque as emoções são tão fortes, tão vibrantes, que você não percebe que desencarnou. Não percebe. Não só as emoções bloqueiam o sentimento do desencarne. Quem é muito racional também não tem a mínima noção que desencarnou. Trabalha esse equilíbrio. Quando você trabalha o equilíbrio, você vai perceber que alguma coisa está diferente, bem diferente. Quando a gente desencarna, dá um friozinho legal. Nossa, dá um friozinho, não é um friozinho da barriga, certo? Você vai perceber seu corpo inteiro ficando gelado, né? É essa a sensação da maioria das pessoas que depois que desencarnaram, né, conseguiram passar alguma mensagem. A sensação de vazio e a sensação de frio muito intenso. Mas não é aquele friozinho, sabe? Parece que você está, sabe, algumas dezenas de graus abaixo de zero, assim, instantâneo. É essa sensação que as pessoas têm. É o descolamento do fluido vital. É exatamente isso. E aí, porque o fluido vital, ele aquece a gente. Por mais que a gente ache que não, o fluido vital que é absorvido por esse corpo, ele aquece o corpo físico. Ele aquece o corpo físico. Aí é que a gente pode virar um encosto, né? Normalmente vai se transformar num encosto. Vai se esquentar. Todos os dias por causa dos desdobramentos, né? Quando você sai. Uma boa parte está preso nisso daqui, né? A gente tem que ir soltando algumas amarras que nos prende nessa dimensão e no nosso passado. Isso é perigoso. A gente tem que ir soltando isso devagar. E o sentido correto da palavra viver é a plenitude dos seus sentimentos equalizados e a sabedoria utilizada junto com isso daqui. Aqui é ciência pura, mas também é magia. Então, toda vez que eu uso demais o meu racional, eu trabalho muito forte aquilo que a gente chama de ciência, que eu sou adepto a isso, é isso que importa. Só que a ciência dos homens não é a mesma ciência dos espíritos, é bem distinta. E toda vez que eu trabalho ciência, também tem campos de magia. Esses dois só se separaram a questão de uns 200 anos. Porque até então, você falava de ciência e magia, era uma coisa só. Não tinha diferença. Isso, era um pacote só. E aí os cientistas falaram, não, esse negócio de magia não está certo não. Vamos criar uma metodologia de testes empíricos, de análises, de testes de hipóteses, não sei o que, sabe? Uma metodologia para falar, isto é ciência, isso daqui é ocultismo, é outra coisa. Mas se você olhar espiritualmente, as duas coisas são uma só. Não tem diferença. Magia, de forma bem simples, é a ciência não explicada. Ou seja, a ciência não consegue explicar certos fenômenos, certas reações, ou certos campos dimensionais, ou certas disfunções no universo. Então eu chamo isso daí de magia, dou o nome de qualquer outra coisa. Porque eu não consigo identificar. Porque eu não tenho aparelhos para isso, não tenho testes ainda que foram identificados que consigam trazer isso
de uma forma mais racional, então eu falo, não, isso daqui fica fora. Então quando você pega aqueles cientistas, aqueles fenômenos, né, cientistas que são muito bons, sabe, de cabeça, eles esbarram o tempo inteiro em fenômenos magísticos, o tempo inteiro eles esbarram nisso. E aí eles avançam e recuam, eles avançam e recuam. E tenta o tempo inteiro traduzir isso em números, traduzir isso em fenômenos que eles consigam testar, consigam analisar. Mas espiritualmente falando, magia e ciência é uma coisa só. A ciência não explicada ainda. Um dia vai explicar. Tudo, na verdade, nesse universo tem uma explicação. O nosso cérebro ainda não entendeu, ou ainda não tem uma metodologia para que a gente consiga escrever ou traduzir aquilo que está acontecendo. Mas tudo é explicado, tudo tem sempre uma explicação, mas nem sempre a explicação está nessa dimensão. Essa é a dificuldade de entender. Porque certas explicações estão nessa dimensão, e outras explicações estão nessa, e quiçá em outras dimensões. Então, para entender um fenômeno da quinta dimensão, não adianta eu querer traduzir aqui, não dá certo, você não funciona, porque ela só funciona aqui. Ela só funciona aqui. Agora, como é que explica isso para um cientista que só traz tudo para o físico? Não consegue, fica irreal isso daí. Mas tem uma explicação? Sim, desde que eu consiga entender que isso pertence a uma outra dimensão. É um campo dimensional diferente. Para explicar certas coisas da teoria da relatividade, por exemplo. Algumas coisas não se explicam muito bem. Ela vai até um certo ponto, aí confronta com aquela outra teoria estranha, certo? E as duas não se chocam, né? Uma fala do micro, outra fala do macro, e como é que fica? As coisas parecem que não se comunicam? As duas se comunicam, porque falta um entendimento entre essas duas teorias. Eu estou falando de ciência pura. Enquanto isso, a gente fala de magia, no meio do caminho. Você é um mago? É você mesmo, japonês. Você mesmo, é você mesmo. É, você é um mago? Você está falando da ciência, da pesquisa e tal. O pessoal que estuda terapias de vidas passadas, né, vocês fazem muita terapias de vidas passadas, TVP, né? Eles fazem muito essa coisa do levantamento. Tem um autor aí que, ele pegou 7.000 casos, né? E analisou, né? O que cada caso, quantos por cento matava. Uma coisa curiosa, assim, pessoas que tiveram experiência de quase morte, eles passam um filme pela vida, né? Que é assim, de criança até na terapia de vida passada foi relatado muito assim, que quando o corpo etérico ele se dissolve, aí tem um novo filme, só que assim, é de trás para frente, só que falar muito da assim, o que a situação interferiu no outro. Tem sentido isso? Sim. E quando a gente tem aquela experiência de quase morte, o que na verdade a gente reflete? O que você percebe? É aquele éter refletor aqui, ó. Porque ele vai registrando o que aconteceu, tá? Porque ele é uma cópia daqui, ou melhor, daqui, né? Ele é uma cópia daqui. E também ele vai registrando tudo o que aconteceu nessa existência. Então são as multipersonalidades daqui e as subpersonalidades daqui e daqui, que é dessa vida. Ele vai registrando tudo. Quando você tem aquela sensação de quase morte, certo? E os espíritos sabem que você não vai desencarnar, você tem acesso ao esse etérico aqui que é do éter refletor. Então você tem um filminho da sua vida. De trás para frente. Ok? Quando efetivamente existe o rompimento, né, essa comunicação ela é rompida literalmente, quem está do lado de lá, quer dizer, não vai voltar mais, aí não é uma experiência de quase morte, quer dizer, a pessoa realmente desencarnou, aí ela vai acessar esse astral. Ela não vai acessar isso, ela vai acessar isso daqui. E aí as emoções virão muito brutas. Muito brutas. Quer dizer, se você não trabalhou as emoções enquanto encarnado, as emoções virão assim de forma avassaladora sobre você.
E aí a gente fala, eu estava sofrendo muito aqui. Aqui você vai sofrer muito mais. Aí eu causei o suicídio para não ter mais sofrimento. Mas se você estava sofrendo aqui, causou o suicídio aqui, lá você vai sofrer muito mais. Quer dizer, todas as emoções e sentimentos virão muito mais fortes para você. Isso quando você efetivamente desencarna. E as pessoas que são muito racionais, via de regra, elas vão ser convidadas, tá, a trabalhar com alguém. E normalmente, aqui ou aqui, existe um probleminha chamado escravo. Quem é muito dependente de certas emoções e sentimentos, ou quem é muito racional, ou muito sabido, se é isso que a gente pode falar, você pode ser convidado a não escravizar alguém, você vai ser o escravo de alguém. Eles vão usar isto que você tem, que é um potencial acelerado, para causar problemas em outras pessoas. Aí você vai ser convidado a trabalhar num laboratório, trabalhar num campo de exploração, tá? Essas pessoas que não sabem trabalhar com as emoções, elas podem perder parte do corpo astral, elas perdem parte do corpo astral e fica somente com um pensamento em foco, que é os ovoides. Só tem um pensamento. E via de regra é um pensamento de ódio, de rancor, de ira. Eles puxam isso, esse corpo aqui se destrói, ele coloca isso como pensamento único. Aqui não são vários pensamentos, aqui no caso de você perdeu esse, fica com um pensamento único, se transforma no ovoide, aí você é colocado, implantado em alguém para causar um estrago. Você mostra isso. Você mostra isso. Sim. Quer dizer, o sentimento desse ponto. Então, os desencarnes, eles têm essas particularidades. Ou eu vou estar muito preso a emoções, ou muito preso ao racional. Ou viciado, de uma maneira geral, quem tem algum vício, ele está preso aqui, ó. Ele está preso aqui. Você fala, não, mas o vício me traz uma emoção? Sim, que é caracterizado pelos nossos neurotransmissores. Você vai ter a sensação de prazer, a sensação, sabe, de melancolia, de alívio, ou seja, causado pelos nossos neurotransmissores. Emoção pura. Todo viciado fica preso aqui, ó. Que é um grande candidato a ser o quê? Escravo. Desencarnou com vício, provavelmente você vai ser um escravo. E lá não tem mentira, né? Então você É o que é. Não dá para disfarçar, eu não sou assim. Eles não automaticamente pegam pelo seu campo vibratório e puxam. Desdobrou, você não. Fala. Então, nesse caso, não tem o lance do livre-arbítrio? Sim. Você escolhe, tipo, quando você desencarna, você escolhe se você vai ou não. Você já se apaixonou por alguém? Já se apaixonou por alguém? Sabe, naquela paixão... Então, você tinha algum pensamento racional na paixão? Você ficou totalmente submissa ou sujeita àquela emoção da paixão? Então, por mais que você fale, eu tenho livre escolha, lógico que você pode escolher. A pergunta é, você vai competir com as suas emoções, sabe, que estão assim, afloradas ao extremo. Você vai conseguir ter o raciocínio e falar, não, isso daqui eu não vou fazer. Você vai fazer e não vai pensar duas vezes, porque o que interessa é saciar aquela emoção. Ponto. A frequência vibratória é maior do que o vibratório. Sim, aqui vai ser e aqui vai ser. Essa frequência suplanta qualquer controle, né? Autocontrole. Você fala, não, eu aprendi naquela casa estranha, que eu tenho que ter controle quando desencarnar, que tem que ter, vai ter alguém me acompanhando. Tudo isso é verdade, certo? A pergunta é, você vai atrás, se as emoções forem muito mais fortes, causadas por um vício, por exemplo, você não vai conseguir se controlar. Não vai conseguir se controlar. E você vai ser levado. Vai ter alguém do seu lado falando,
vem aqui, eu vou te dar o que você quer. E você vai. Você vai. Não é encantamento, não. É frequência mesmo. Você está naquela frequência. Ele só oferece a mesma frequência. É uma coisa bem natural. Ele vai oferecer a mesma frequência que você está. Tem ninguém para ajudar? Sim, vai ter gente para ajudar. Mas aí você escolheu. Eu vou escolher, sabe o quê? Saciar a minha emoção. Seu mentor está do lado por cima. Leandro Universitário aqui querendo fazer uma pergunta. Você vai. É triste isso, estou falando sério. Eles abrem uma Por isso que a gente sempre fica conversando, tentando trabalhar isso. Ó. Vai resolvendo esse imbróglio aqui, sabe? Não estou falando aqui na casa, aqui no seu dia a dia, vai trabalhando isso. Porque quando alguém bater nas suas costas e falar, é hora de você vir para cá. Mas eu não quero. Não, é hora, não tem o que fazer, você vai. E se tiver vícios ou tiver problemas emocionais, ou essa lógica aqui for tão exacerbada que você não consegue sentir nada por ninguém, você vai ter dificuldades do lado de lá. Muita dificuldade. Porque isso, novamente, vai explodir de tal forma que o seu livre-arbítrio, sua força, não vai existir. Não vai existir. Você vai ser pego por aquilo que não soube trabalhar aqui em vida. Em vida. Fala, né? Depois que depurou um pouco essas emoções, ou esse racionalismo, que é o orgulho aí no caso, ou o egoísmo. Você tem que depurar um pouco isso. Quando você depura isso, e infelizmente para depurar isso, não é com abertura consciencial, porque se você está preso num desses lugares, você nunca vai abrir a consciência. Não vai abrir. Como assim? Lá no meio? Você vai estar lá no meio. Como é que você vai abrir a consciência lá no meio do umbral? Você vai estar no umbral. Como você abre a consciência? Não abre. Você fala, então como é que eu saio? Só tem um jeito. Sofrendo. O sofrimento faz o quê? Vai queimando aquelas emoções, sabe? Ou pensamentos repetitivos, vai queimando, queimando, queimando. Chega num ponto... E normalmente toda a sua força energética, tudo aquilo que você tiver de energia, ela vai ser literalmente exaurida. Ou seja, você não consegue mais alimentar a emoção, olha só. Você não consegue mais gerar energia para alimentar a emoção. Ou não consegue mais gerar energia para alimentar o raciocínio lógico. Quando você não consegue mais gerar essa energia, quer dizer o quê? Foi depurado isso daí. Agora vai vir alguém e vai conseguir te levar. É uma lógica, mesmo quando é escravo. Os caras lá de baixo ficam loucos quando um escravo some. E não é porque o escravo fugiu, porque não dá para fugir. Lá você não consegue fugir. Tá? Você fala, vou dar um jeito de sair da prisão, você não consegue fazer isso. Vou mandar, como é que fala, colocar um celular lá, mandar, ver se alguém vem me resgatar. Não vai funcionar. O que acontece literalmente é o quê? Tem os samaritanos, eles vão entrar no lugar onde você está sendo escravizado, porque a sua energia realmente já foi exaurida, o seu mentor já avisou, falou, pode ir lá resgatar que ele já está meio... já está mal o negócio. Então aí vai o samaritano, chega até você e faz uma coisa estranha. Você usa aquela capa da invisibilidade, conhece isso? Eles transmutam a sua energia de tal forma que quem está lá não enxerga mais você. Aí recolhe, leva para um posto de atendimento, normalmente você vai para um posto de atendimento, e aí vão cuidar de você. É assim que acontece. No caso do André Luiz, ele deu sorte que ninguém viu ele ficou lá quietinho. Mais ou menos, né? Porque toda hora ele fugia. Porque... Ele conseguiu pedir ajuda, né? Orar. Mas quando é que ele pediu ajuda? Olha o estado que ele estava. Sem energia, totalmente exaurido, ele estava totalmente zerado. Mas ele não foi pego como escravo. Mas se bobeasse, ele ia ser um escravo. Ele ia ser um escravo. Ele ainda ficou
Hã? 8 anos. Ele ficou 8 anos no umbral, no nosso tempo. Que para ele parecia mais ou menos uns 80 a 100 anos. Olha a sensação de tempo que ele teve. A pressão é diferente, né? Bastante. Ô, Tony, deixa eu perguntar uma coisa. As preces que nós encarnados fazemos Por essas pessoas? elas chegam de alguma forma, traz alguma benesse para eles? Ou você acha que nem chega? As preces ajudam para tentar abrir um pouco o caminho, mas dependendo do campo vibracional deles, a prece sequer chega a encostar neles. Mas a gente deve continuar fazendo as orações, as preces, para tentar ajudar o máximo possível. Porque muitas vezes, sabe, limpa um pouco o caminho para a pessoa conseguir perceber, principalmente quem está perto, para ajudar. Mas muitos não conseguem nem receber essas orações. Por quê? O campo de vibração está tão denso que a oração não chega. Ela é dissipada no meio do caminho. Olha, o sentimento de gratidão por essas pessoas. Todo sentimento positivo, certo, e negativo vai chegar. O negativo, por afinidade vibracional, chega mais fácil do que a oração. Se aquele danado ele desencarnou e você fala, já foi tarde, devia ter ido antes, certo? Então, o que você está fazendo? Olha o que você está fazendo. Você está mandando energia negativa para ele, ok? E ainda ele desencarnou porque eu tenho uma mágoa terrível dele. Não vou perdoar. E esse perdão vai ficar... Ele vai arder lá naquele negócio lá, certo? No mármore do inferno, não é assim que fala? Vai arder lá e eu não vou perdoar. Ele vai levar isso para a cova. Entendi. Olha o que você está fazendo de energia. Essa energia vai chegar nele? Essa chega mais fácil. Sim. Se existe um problema do lado de lá, então eu não perdoo ele, ele não me perdoa, então eu mando para ele, ele manda para mim. E se por acaso ele perdeu o caminho de casa, porque ele pode vir me obsediar, se ele perdeu o caminho de casa, o campo de vibração que ele está gerando e que eu estou gerando vai abrir caminho para outras entidades chegarem até mim, que tem raiva de mim. E aí eu não sei porque eu tenho obsessores. Eu não faço nada para ninguém, você só não conseguiu perdoar. Então você ganhou um obsessor, que também não te perdoa. E ele vai vir para cima de você. Vocês têm algum problema de perdão ainda para ser resolvido? Eu não estou falando de alguém perdoar você, esquece os outros. Estou falando você perdoar alguém. Você tem algum problema? Resolva logo isso, por favor. Antes que alguém chame você. Trabalha isso antes que alguém te chame para não ter problemas do lado de lá. Porque esse campo vibratório é complicado. Ele é denso, afunda você. E não vai permitir que você veja quem está do seu lado. Porque o perdão ou não perdão, ele está vinculado a uma emoção. Alguma coisa que aconteceu. E essa energia vai adensar você. Vai adensar você. Infelizmente. Dá para trabalhar isso? Vocês têm algumas horas. Minutos? Acho que alguns minutos. Por que a luz violeta, né? Isso, a luz violeta é de mudança, transmutação, né, que tem a ver com o 7º raio, que é de Saint Germain, ok? Se você colocar essa energia para cima das pessoas, logicamente, não é da primeira vez, nem da segunda, sei lá, mas se você mantiver esse campo de energia sendo fluido para aquela pessoa, a tendência é que ela mude. Pode demorar muito tempo, tá? Talvez décadas, isso pode acontecer, mas pode ajudar? Pode ajudar. Acho que existem várias formas de a gente ajudar. A oração é uma delas. Trabalhos espirituais aqui nessa casa, ou como em outras casas, também pode ajudar. Eu aprendi também que a gente não deve esquecer de ninguém. Não deve esquecer de ninguém. Mas não de forma negativa. Eu estou falando, a pessoa partiu ou está longe,
e às vezes fica difícil resolver algumas coisas, eu não posso esquecer dessa pessoa. Então as orações não é somente para quem já foi, principalmente para quem está aqui. Eu não posso deixar de fazer orações por ela. E para quem foi, também eu devo fazer orações. E periodicamente fazer trabalhos para ela, mas não de ir lá e amarrar a boca do sapo e colocar o nome dela lá. Não é esse tipo de trabalho, tá? Mas são trabalhos do quê? De limpeza da casa da pessoa, de estabilizar o que está acontecendo em volta dela. Você tem que fazer isso daí. Se você tem essas ferramentas e a casa nossa faz isso, limpa toda vez que a pessoa traz um papelzinho, traz a ficha, a gente faz essa limpeza, continue cuidando dessa pessoa. Ah, mas ela não me quer bem. Queira bem ela. Vai ajudando ela. Ajude ela. A maior demonstração de que você sente algo positivo por alguém, cuide bem do seu inimigo. Porque cuidar dos amigos é fácil. Não tem nem graça. São seus amigos. Cuide bem dos seus inimigos. Mostra realmente o que você pode fazer por uma alma desgarrada. Cuide dos seus inimigos. Eu estou falando certo, Bernardo? Podemos encerrar, pessoal? Sim? Dona Lídia? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus.